Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast 847 pontos em matemática no Enem. Nesse podcast eu falo sobre atalhos, sobre obstáculos que vão fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Meu nome é Marlos Menezes e no episódio de hoje nós vamos falar o seguinte, ó. 847 pontos em matemática no Enem é só para CDF. Então, desista. Só que não. É isso? Então, beleza. Vamos lá. Só para quem é CDF. Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: o que é ser CDF para você? Se você acha que tem que ser CDF para atingir 847 pontos em matemática no Enem, deixa eu te perguntar o que é CDF. Você sabe? CDF significa cabeça de ferro ou crânio de ferro. E são pessoas que aparentemente são especiais, né? São identificadas como os melhores da turma, são aquelas pessoas que teoricamente não têm dificuldade em matéria nenhuma, e aí você chama aquela pessoa de CDF. E talvez você pense que só esses CDF, só essas pessoas especiais podem conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Só que existem também vários tipos de CDF, né? Existe aquele cara CDF que arrebenta em todas as matérias, tem aquele cara CDF só em exatas, né? Matemática, química e física, o cara arrebenta. A questão é, será que realmente você precisa ser um CDF para atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria? Será? O que você acha? Bom, já falei para você o que significa ser CDF, que é ser essa cabeça de ferro, esse crânio de ferro, essas pessoas consideradas superdotadas. Mas você sabe o que significa 847 pontos em matemática no Enem? 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho só sobre 847. Por que eu falei 847? Por que eu falo 847 pontos em matemática no Enem? Porque com essa nota em matemática, você não mais vai ver a matemática como uma matéria que te atrapalhe. Você vai ver que a matemática ela vai te ajudar a alavancar a sua média geral, para você cursar a faculdade que você quiser. Então, é exatamente por isso que eu falo 847 pontos em matemática e não falo só em ir bem em matemática. Quero que você atinja 847 pontos em matemática no Enem sem que você precise se preocupar com a teoria. Essa nota vai com certeza alavancar a sua média geral, tá? E o que você pode ganhar com isso tudo que eu tô te falando? Por que eu tô falando, trazendo esse negócio de CDF, que muita gente acha isso, né? Que a pessoa tem que ser especial para atingir 847 pontos. Por que eu tô trazendo isso para você? Porque isso pode ser uma crença limitante para você. O que é uma crença limitante? É algo que te limita, algo que você acredita e te limita, não te deixa atingir é, é, alturas maiores, né? Alçar voos mais altos. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto você acreditar nisso, é lógico que você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. E eu estou aqui justamente para desmistificar isso dentro de você, para você acreditar que você sim pode atingir 847 pontos em matemática no Enem, independente do seu nível, né? Isso sem se preocupar com a teoria, tá? Então, olha só, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, o jogo que você tem que jogar também é um jogo mental. Passa por essa questão mental, passa pelo seu mindset, pela sua mentalidade. Então, você precisa desmistificar isso. Você tem que acreditar que você sim é capaz. Esse é o primeiro passo para você conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Eu vejo muita gente pensando assim, exatamente por isso que eu trouxe esse tema, tá? Agora, olha só, é, existe uma diferença. Qual é a principal diferença entre uma pessoa ser um CDF, ou seja, uma cabeça de ferro ou um crânio de ferro, e ela ter a capacidade de atingir 847 pontos em matemática no Enem? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, ao longo da minha vida,
eu já encontrei diversos CDFs. E eu não sou um CDF, não. Já vi várias pessoas que são crânios de ferro, né? E só que o que acontece é o seguinte: várias dessas pessoas, elas simplesmente não conseguiram passar em provas. Elas não conseguiam passar e bem em provas. Já vi vários CDFs que não foram aprovados. Eu já contei aqui da minha história, né? Uma parte da minha história, em que quando eu estava lá no curso no meu pré-vestibular, que era para a prova do IME, várias pessoas estavam entre os 20 melhores colocados e elas não conseguiram ser aprovadas no IME. Por quê? Por uma série de motivos, né, que eu não vou tratar especificamente aqui. Mas a questão é que isso acontece. E eu também já vi um CDF, ele tem a capacidade de falar sobre um tema, de explicar um tema, de expor com claridade. Ele tem várias características especiais, mas talvez para uma determinada prova, especificamente, ele não esteja devidamente preparado. Isso faz com que ele não vá bem na prova. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma. É lógico que uma pessoa com essa capacidade, ele tem vantagens, mas eu estou dizendo que mesmo com todas as vantagens que ele tem, com toda essa capacidade, pode ser que ele não consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem. Por quê? Por uma série de questões, algumas delas eu vou abordar aqui no vídeo de hoje, tá? E além disso, eu já vi pessoas medianas superarem CDFs. Vou lembrar de uma história aqui que quando eu estava lá no meu pré-vestibular, na preparação, existia uma pessoa que era muito especial lá dentro dessa preparação. Ela estava alternava entre primeira e segunda posição. Ele arrebentava já lá durante no meu pré-vestibular, né? Sempre arrebentava, ele tinha uma capacidade bem acima da média. Ele com certeza era um CDF. Para você ter uma ideia, em algumas aulas ele ficava dormindo e ficava deitado, assim, com a cabeça baixa. E o professor tinha algumas aulas lá o professor escrevia o tempo todo no quadro. O tempo todo escrevia, falava escrevendo, e ele ficava com a cabeça baixa. Em determinado momento, ele simplesmente falava: professor, o senhor errou na linha tal ali. Isso ainda com a cabeça baixa. Eu ainda te digo que ele passou para o IME comigo, esse camarada, e em determinadas aulas ele fazia exatamente a mesma coisa. Ficava com a cabeça baixa e ele corrigia o professor sem olhar. Ou seja, sem estar olhando para o quadro, ele estava acompanhando mentalmente aquilo ali. E várias outras histórias dele, no IME ele apostava com o professor, dizia que ia conseguir gabaritar qualquer prova, ele realmente conseguia gabaritar, enfim. Só que esse camarada, em uma prova específica, durante o vestibular, ele apostou com uma outra pessoa, que era uma pessoa mediana, quem ficaria na melhor posição num determinado vestibular. E o que acontece? Eles competiram, o vestibular tinha todas as matérias, eu não lembro exatamente qual era o vestibular agora. Eu sei que esse vestibular, ele tinha várias matérias lá, e eles apostaram que ia ficar melhor no ranking. E adivinhe você quem conseguiu ficar melhor colocado? Essa pessoa mediana. Essa pessoa mediana ele ficou em terceiro lugar geral e esse CDF aí, ele ficou em quarto lugar. Por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? Olha só, para você ver que às vezes pessoas medianas conseguem superar o CDF lá devido a uma questão de estratégia. Porque você com estratégia, você consegue maximizar suas capacidades. Foi exatamente isso que essa pessoa mediana fez para conseguir superar o CDF naquela prova específica. Então isso pode acontecer também no IME. Não acredite você que, lógico que o CDF tem a capacidade, mas se fosse assim, só o CDF atingia 847 pontos em matemática no Enem, e não é assim que acontece. Você pode sim atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria, tá? E aí, olha só. Imagine você que eu diga assim: é possível você escalar o Everest sem nenhum equipamento, sem nada. Você ia acreditar em mim? Talvez você dissesse assim: não é possível você conseguir fazer isso, Marlos. Só que se eu te mostrasse pessoas
que conseguem fazer isso, você começaria a acreditar mais em mim. E se eu te dissesse ainda que é possível te treinar para conseguir isso, você acreditaria mais ainda em mim. E aí, olha só o que acontece. O problema é que as pessoas olham para alguém que tem alta capacidade e elas olham para a pontuação, que é 847 pontos em matemática no Enem, e falam assim, ah não, esse cara aqui vai conseguir porque ele tem alta capacidade, eu sou fraco e tal, eu não vou conseguir e tal. A questão é, já falei e vou repetir, enquanto você continuar acreditando nisso, que você não vai ser capaz, você simplesmente não vai conseguir, porque você não vai acreditar nas suas ações do dia a dia. Você não vai acreditar que as ações, o que você está fazendo para se preparar para atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, realmente vai te levar até lá. Então, o primeiro passo é justamente trabalhar essa sua mentalidade, trabalhar a sua capacidade de acreditar em si mesmo, para você realmente conseguir chegar lá, tá? Agora, olha só. Independentemente se você é ou não um CDF, eu te digo o seguinte. Para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, eu aconselharia você a prestar atenção em alguns detalhes. Olha só. O que você tem que fazer? Você tem que investir na estratégia da sua preparação. Na estratégia da sua preparação. Porque, olha só, para você fazer qualquer atividade, você precisa de uma estratégia. Talvez você dê ênfase a essa estratégia, talvez você não dê ênfase. Se for algo que você está acostumado a fazer desde pequeno, você simplesmente faz, você nem se preocupa com a estratégia, porque a estratégia já está dentro de você. Agora, olha só, você quer atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Você já conseguiu fazer isso? Se você ainda não conseguiu fazer isso, você tem que investir numa estratégia, você tem que investir num passo a passo. O que é esse passo a passo? O que significa isso? Significa um conjunto de ações estruturadas que simplesmente vão te levar lá. Mas não basta só essa estratégia de preparação. Atenção, estratégia na preparação. Você também vai precisar de uma estratégia de prova. Olha só, desde 2009, o Enem adotou o TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Então você precisa investir nessa estratégia, na estratégia de prova, para que você consiga atingir 847 pontos. Então, olha só, dois investimentos, estratégia na preparação e estratégia que você vai utilizar durante a sua prova. Essas duas questões vão simplesmente maximizar a sua capacidade para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. Então, já começa a mudar essa mentalidade a partir daí. Esquece esse negócio de só CDF consegue uma pontuação tão alta em matemática, tá? Agora, por que é que as pessoas acreditam que só CDF consegue passar, só CDF consegue atingir 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria? Aí você acha assim, ah, não, porque minha base é fraca e tal. Olha só. Primeira crença é que as pessoas pensam assim, 847 pontos em matemática no Enem é uma pontuação muito alta. Olha só. Isso também pode ser uma crença limitante para você. Crença limitante, mais uma vez, é algo que impede, que limita a sua capacidade, que impede que você atinja o seu objetivo maior. Então, olha só. Você tem que realmente acreditar que 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, é atingível. Esquece esse negócio de ser uma pontuação alta. Você tem que matar no peito e acreditar que, independente de onde você esteja, você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Quando você diz que essa pontuação é alta, na verdade, inconscientemente, talvez você esteja dizendo que é inatingível para você, que só pessoas especiais conseguem. E não é o caso. Independente do seu nível, você pode acreditar. Esse é o primeiro ponto pelo qual as pessoas acreditam que só CDF pode atingir 847 pontos em matemática no Enem. Segundo ponto, que é, na verdade, acreditarem que essa pontuação é alta demais. Segundo ponto é porque essas pessoas que pensam assim sempre tiveram dificuldade em matemática. Essa dificuldade em matemática, ela vem da onde? Da onde veio essa dificuldade de matemática? Você tem que entender que essa dificuldade de matemática, ela surge
ela surge principalmente pela forma como você foi ensinado. Pela forma que você foi ensinado a trabalhar, pela forma que você é, é, foi, ao longo de todo o seu processo de aprendizado, desde lá do ensino fundamental, a forma como te ensinaram a matemática fez com que você se achasse incapaz, você tivesse essa dificuldade, formou em você essa dificuldade de matemática. Que forma é essa que te ensinaram ao longo de todo esse processo? É assim, ó, ao longo de todo esse processo de preparação, sempre jogaram uma grande quantidade de informações para você, sem se preocupar se você era capaz ou não de absorver aquela informação, sem se preocupar com o seu nível atual, e aquilo ali estava dentro de um programa. E aqui, você tinha que passar de ano, você tinha que superar aquilo ali, não tinha outro jeito. E aí, isso tudo foi gerando uma grande ansiedade em torno do seu aprendizado, foi deixando você com dificuldades de aprendizado da matemática. Tudo isso foi feito. Existem pessoas que são adaptadas a essa forma de pensar, só que de ensino, né? Só que existem pessoas que não são adaptadas a essa forma de ensino, são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que têm mais dificuldade de absorver, são as pessoas que acreditam que 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, não é para elas. Então, esse é o segundo ponto. Então, recapitulando, primeiro ponto, acredito que a 847 é uma pontuação muito alta. Segundo, elas sempre tiveram dificuldade em matemática, então elas acham que não vão conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem, só a CDF consegue. Agora, no terceiro ponto, é, pelo que as pessoas acham que só a CDF atinge 847, é o seguinte, é porque existem pessoas que conseguem entender os conceitos da matemática, entender como funcionam as ferramentas da matemática, ou seja, conseguem entender a teoria, só que elas não conseguem aplicar essa teoria. Elas não conseguem fazer as questões do Enem. Ou seja, elas veem aquilo e elas falam que, pô, eu sei tudo e mesmo assim eu não consigo uma boa nota. Eu não consigo, então, atingir 847 pontos em matemática no Enem é só para quem é CDF, não é para mim. Agora, olha só. A questão é o seguinte, por essa questão, né, porque elas dominam a matemática, mas não conseguem fazer as questões, tem que ser investigado o porquê disso. Por que acontece isso? Isso, na verdade, lembra das duas coisas que eu falei, que você tem que investir na estratégia da sua preparação e investir na estratégia da execução da sua prova. Essas pessoas não estão investindo corretamente na estratégia de preparação. Então, exatamente por isso que essas pessoas, elas, mesmo dominando uma grande quantidade de conceitos da matemática, elas não conseguem aplicar esses conceitos. Certo? Agora, olha só. Você tem que entender, como eu estava falando, que desde 2009 o Enem adotou o TRI, que é a teoria de resposta ao item. As questões do Enem, mesmo antes de 2009, já eram questões contextualizadas. Só que com o advento do TRI, da adoção do TRI pelo Enem, a estratégia de prova passou a ser mais importante, tá? Pelo fato das questões já serem contextualizadas, mais o TRI, a junção dessas duas coisas fez com que a estratégia de prova passasse a ser muito mais importante. Exatamente por isso que você deve investir nessa estratégia de prova, né? Talvez eu possa afirmar assim, ó, em algumas provas, só quem é CDF consegue ir bem. Mas eu digo que o Enem não é uma dessas provas. Você consegue atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, se você investir nas estratégias corretas da sua preparação e se você investir nas estratégias de prova adequadas para que você atinja 847 pontos em matemática. Certo? Então, é exatamente isso. E a prova do Enem, ela te dá essa capacidade, justamente, essa possibilidade de atingir 847 pontos, ainda mais por conta do TRI. Porque o TRI, ele fez um escalonamento de questões que valem mais do que outras. Então, você entendendo isso, o funcionamento do TRI, você já sai na frente para conseguir justamente atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem
que você precise se preocupar com a teoria. Agora, olha só, deixa eu te falar um pouquinho mais um pouco sobre os CDFs, sobre os superdotados. Olha só que interessante, olha só. É lógico que esses superdotados têm uma capacidade superior, né? E isso tem até uma matéria da Veja aqui que eu separei. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui para você. Olha só essa matéria que saiu na Veja aqui, ó. Como funciona a mente de crianças e adolescentes superdotados? Aí você vê até aqui um garotinho aqui tocando uma guitarra, né? Deve ser um gênio lá da música, não sei exatamente. Mas, além disso, olha só, olha o que fala essa matéria aqui. Vai falando sobre os gênios e tal. Mas olha só as características. Apresenta um cérebro afiado, com precocidade, né? São precoces, né? Desde cedo. Tem uma capacidade de reconhecer padrões, reconhecimento de padrões. Tem uma curiosidade insaciável, são pessoas curiosas, alta criatividade e também podem ter problemas de interação social. E aí, olha só, eu quero destacar uma coisinha aqui, ó. Olha aqui, ó, essa parte aqui. A Organização Mundial de Saúde estima que até 5% da população mundial apresente esse dom. 5%, levando em conta os 47 milhões de alunos da educação básica, conforme dados oficiais do Ministério da Educação, o contingente de brasileiros geniais passaria de 2 milhões. 2 milhões de brasileiros geniais, né? Com essas capacidades especiais aqui de intelecto, né? Por assim dizer. Aí você pensa assim, caraca, 2 milhões de brasileiros, não vai sobrar vaga nenhuma para mim. Não é isso? Então, olha só o que eu quero te dizer. Justamente os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, independe da capacidade dessas pessoas, da cognição dessas pessoas. Elas podem levar vantagem, mas se não forem bem direcionadas, ou seja, se elas não investirem na sua preparação, na estratégia da sua preparação para o Enem, especificamente para o Enem, e se também não investirem na estratégia de prova, elas não vão conseguir 847 pontos em matemática no Enem. Como eu já falei, que diversas pessoas também não conseguiram passar no IME. Eu posso até te contar também uma história minha, olha só. Eu nunca fui CDF, mas em uma determinada momento lá, eu resolvi fazer a prova do Enem. Depois de vários anos, já tinha passado para o IME, já estava formado no IME e eu resolvi fazer a prova do Enem. E aí, olha só, eu fiz a prova do Enem sem estudar nada. Eu não conhecia a prova do Enem antes, nunca tinha feito. Eu não sabia, não conhecia essas questões contextualizadas. E o que aconteceu foi o seguinte: a prova do Enem é totalmente diferente da prova do IME. As questões do IME não eram, na época que eu tinha feito, contextualizadas como as questões do Enem. E aí a questão que eu tive muita dificuldade, eu fiz a prova sem estratégia. Eu fiz a prova na ordem, para você ter uma ideia. Eu achava que eu podia gabaritar qualquer tipo de prova, então eu fui fazendo a prova na ordem que as questões iam aparecendo lá. E a questão é até que eu fui bem na prova. Eu não lembro a minha pontuação, mas eu acho que até que eu consegui 847 pontos. Mas a questão não é essa. O que eu quero frisar aqui é o seguinte: é que eu poderia ter ido bem melhor. Eu poderia ter ido bem melhor se eu tivesse utilizado as estratégias, no meu caso ali, as estratégias de prova adequadas, né? Porque eu não tinha nem me preparado. Se eu tivesse investido na estratégia de preparação e na estratégia de prova, eu teria ido bem melhor. Eu maximizaria a minha capacidade. Eu deixaria a minha capacidade atuar no seu nível máximo. Mas não foi isso que aconteceu. E se isso aconteceu comigo, né, que já estava até formado, imagine o que acontece com muitos estudantes que não investem na sua capacidade, que não investe não investe na sua preparação, nas estratégias da preparação e também não investe nas estratégias de fazer a prova. Isso tudo se complicaria bastante, certo? Agora, talvez você me pergunte assim, eu quero, para desmistificar mais um pouco sobre essa questão do CDF atingir 847 pontos em matemática no Enem, eu queria falar com você o seguinte, é que a prova do Enem é como
se fosse um quebra-cabeças. Como assim um quebra-cabeças? Deixa eu explicar para você melhor. É no seguinte sentido. Ali, durante aquela questão, as questões do Enem, eles vão te dar um monte de coisas embaralhadas, um monte de informações que você vai ter que pensar aqui e ali, e você vai ter que encaixar as ferramentas da matemática dentro do que você tiver dentro dessa questão. Então, é basicamente isso, você encaixar as ferramentas da matemática dentro do que a questão está pedindo. E aí sim você vai conseguir resolver aquelas questões contextualizadas no Enem. Aí sim você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem sem que você precise se preocupar com a teoria. E aí, olha só, você não acha que um CDF, uma pessoa com uma capacidade superior, ele teria maiores condições de fazer esse encaixe? Eu certamente diria que sim. Mas se ele utilizar as estratégias que não são adequadas, se ele não se preocupar com a estratégia, ele vai estar reduzindo a sua capacidade e talvez ele não consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Talvez ele logicamente, ele vai bem, mas talvez ele se sinta frustrado. Ele se sinta frustrado por causa disso. Então, olha só, para você fazer esse encaixe, para você fazer esse jogo de quebra-cabeças, é lógico que você não precisa ser nenhum CDF. Você não precisa ser um CDF. Então, olha só, mais uma vez, mentalidade. Você precisa acreditar em si mesmo, tá? E agora, um CDF, logicamente, se ele negligenciar essas estratégias de prova, se ele negligenciar essa preparação, se ele não investir em nada disso, pode ser mesmo que um CDF não consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Isso já via acontecer de montão, como eu já falei, aconteceu no IME, já via acontecer no Enem também, com várias pessoas. Já vi pessoas, eu lembro também de um caso. Não foi a prova do Enem, foi uma prova que eu fiz muitos anos atrás, a prova para o Cefet. Dessa prova eu passei, Centro Federal de Educação Tecnológica. E tinha um amigo meu que ele era muito inteligente, muito inteligente. E ele foi fazer, eu não lembro se ele foi fazer no mesmo ano que eu a prova, mas eu lembro que naquele ano o Cefet tinha redação. E ele era CDF. Desde pequeno, ele era precoce, sempre foi inteligente. E ele simplesmente zerou a redação. Ele tirou 0 na redação. Por que é que isso acontece? Eu já vi vários casos, já vi casos de uma pessoa também que era do IME, e ele foi fazer uma prova, um concurso público, e no concurso público ele foi o 01 geral desse concurso público. Era até para a Polícia Federal. Ele ficou em primeiro lugar geral desse concurso público. E aí o que acontece? Ele ficou reprovado justamente em foi uma matéria, num teste psicotécnico, foi um teste psicotécnico, ele foi reprovado no teste psicotécnico. Olha só, isso na verdade acontece simplesmente por uma negligência das estratégias de prova. Você não pode negligenciar o Enem, uma prova até de resistência, né, eu diria assim, você não pode negligenciar isso se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem, tá? Agora, olha só, vamos lá. Eu vou te dar 3 principais passos que você tem que dar se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, independentemente se você é CDF ou não. Certo? 3 principais passos. Primeiro passo, eu já falei aqui, vou repetir, é a sua mentalidade, tá? Você tem que acreditar que você vai ter que conseguir, você tem que nutrir essa sua autoconfiança. Porque se você não acreditar, eu te digo, você só vai passar por sorte. Você vai conseguir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, por sorte. Porque tudo que você estiver fazendo durante toda a sua preparação, você está fazendo sem ter uma causa específica, sem ter um real motivo que você acredite. Então você está ali fazendo e como é que você vai conseguir atingir 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, se nem você acredita em você mesmo? Primeiro passo. Segundo passo é focar na interpretação de questões desde o seu primeiro dia
de preparação para o Enem. Focar na interpretação de questões desde o seu primeiro dia de preparação para o Enem. Então, olha só, isso aqui muda tudo. Por quê? Porque em vez de você focar em todas as ferramentas da matemática que você vai aplicar lá no dia do Enem, você vai focar na interpretação de questões para que você consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. A interpretação de questões tem que ser o seu foco principal. Todo o seu estudo tem que rodear a interpretação de questões. E desde o seu primeiro dia, você tem que se preocupar justamente com isso. Caso você queira atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Tá? Trabalhar a interpretação de questões é assim, você não vai dedicar um tempo para trabalhar a sua interpretação de questões. Não, você vai trabalhar a interpretação de questões ao longo de todo o processo. Sempre quando você tiver com a matemática, você tem que trabalhar isso, a interpretação de questões. Até porque todas as questões do Enem são contextualizadas, certo? E agora, por último, o terceiro passo é trabalhar as estratégias de prova. Como é que você trabalha estratégias de prova? Que estratégias de prova são essas? Você tem que trabalhar, você tem que entender por onde você vai começar, quais são as questões que eu vou começar, como é que eu vou fazer, como é que eu posso fazer essas questões mais rapidamente. Trabalhar isso é estratégia de prova. Como é que eu faço? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para fazer cada uma das questões mais rapidamente? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para marcar o cartão de resposta? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para não me sentir tão cansado durante a prova? Quais estratégias eu vou utilizar para manter o meu nível de concentração elevado durante toda a prova, para não errar em conta, para não errar em conceitos básicos, para não errar por falta de atenção? Então, você tem que trabalhar todas essas estratégias para você conseguir atingir 847 pontos em matemática. Então, esses são os 3 pontos que você tem que trabalhar. Mentalidade, focar na interpretação de questões e focar nas estratégias de prova. Porque a prova do Enem é uma prova de resistência. Se você ainda não entendeu isso, passe a entender. Por quê? Porque não é só, você vai lá para ficar lá 4 horas e meia, 5 horas sentado. E você vai ter um monte de questões, de um monte de matérias ali. Lógico que isso tende a confundir o seu cérebro, a te deixar meio doido. Mas o que você tem que fazer? Você tem que treinar justamente isso. Você tem que treinar as suas habilidades para que você chegue lá e não sinta essa pressão. Não sinta a pressão do tempo, não sinta a pressão do cansaço, a ansiedade. Você tem que treinar todas as estratégias para conseguir isso. Agora, olha só. Deixa eu te dar um exemplo de como você vai treinar interpretação de questões. Eu vou separar uma questão aqui. Eu separei uma questão que não é uma questão do Enem, mas é uma questão contextualizada. É como você tem que trabalhar a interpretação de questão. Mas olha só, deixa eu colocá-la aqui na tela para você entender o que eu estou dizendo. Ó. Olha só isso aqui. Ó. Vamos ver essa questãozinha aqui. Como é que eu começaria a fazer essa questão? Direto pelo comando, aqui embaixo. Aqui, ó. João tem, em moedas, R$3 e Pedro tem uma nota de R$2. Sabendo que eles querem começar uma coleção de figurinhas juntos, qual o maior valor do álbum que podem comprar? E aí você vê as alternativas, ó. Alternativa A, R$1. Alternativa B, R$3. Alternativa C, R$2. Alternativa D, R$5. E a alternativa E, R$6. Qual é o maior valor do álbum que eles podem comprar? Se um tem 3 e o outro tem 2, somando os dois só pode ser R$5. Então, olha só. Precisava eu ler toda a questão? Não precisava. Olha aqui, olha. Vamos lá em cima. Ó. A brincadeira de colecionar figurinhas reúne adultos e crianças em pequenas aglomerações para que todos possam trocar suas repetidas. Sem recreio da escola, para trocar com os amigos e sem encontros em bancas e praças, a saída encontrada é trocar online. A troca online de figurinhas. Isso foi uma matéria do G1, né? E o acesso foi 11 de janeiro de 2022. Uma adaptação que eu fiz aqui. A questão aqui, que a única coisa que você tinha que fazer nessa questão para resolver é somar 3 com 2. E algumas dessas alternativas estavam ali para te confundir. Agora, por que eu trouxe essa questãozinha para você, que a gente fez aqui bem rapidamente? Talvez para você essa questão tenha sido muito fácil. Talvez para você essa questão tenha sido
um pouco difícil. Talvez você tenha errado essa questão, não sei. Eu tentei trazer uma das questões mais fáceis possíveis. A questão é o seguinte: independente se foi difícil para você, independente se foi fácil para você, o que você tem que fazer é se concentrar em fazer questões contextualizadas que estejam no seu nível. Não necessariamente questões do Enem, mas elas têm que ser contextualizadas e que utilizem o estilo do Enem, mas têm que ser adequadas ao seu nível. Por quê? Se essa questão, por exemplo, que eu dei, ela está muito abaixo do nível que você está acostumado, essa questão não é para você. Você precisa de questões mais difíceis, mais contextualizadas e no seu nível. Agora, se essa questão ainda está difícil para você, você precisa de questões contextualizadas e num nível ainda abaixo disso. Porque quando você adequa, quando você adequa a questão ao seu nível, o que acontece? Cada passo que você dá, você gera o combustível para dar o passo seguinte, porque você se sente motivado ao acertar as questões. Simples assim. Certo? Então, pessoal, esse foi o meu recado de hoje. Esse foi mais um episódio do podcast, onde a gente vê sobre atalhos e obstáculos para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem, sem que você precise se preocupar com a teoria. E se você quiser fazer algum comentário, por favor, não hesite, comente aqui, porque o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas, o maior número de estudantes possível a atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem que precisem se preocupar com a teoria. Então, pessoal, um grande abraço, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, obrigado por estarem comigo até aqui, e se vocês, eu vejo vocês eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau.